Oi família, Companhia True Crime. Hoje eu não vou fazer abertura nesse vídeo porque esse vídeo vai ficar extremamente longo porque é um caso que tem muitos detalhes, tem muita história, tem muita coisa. Então eu achei melhor nem fazer a abertura e a gente já vai direto pro caso. Tá bom? Para quem é novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Jéssica Barbosa e aqui é o nosso canal Companhia True Crime, onde a gente não só conta os casos criminais, mas a gente também traz uma reflexão para a nossa vida, para a gente aprender alguma coisa com esses casos, né? Infelizmente já aconteceu crime, mas a gente tem que tentar de alguma forma se proteger. Então, se você quer fazer parte da nossa Companhia True Crime, acompanhar os vídeos aqui do canal, se inscreva, deixa o seu like aí para dar aquele apoio no canal e bora pro vídeo. O caso de hoje é um típico caso de relacionamento abusivo que acabou em feminicídio, né? É bem aquele caso bem típico em que passam por várias fases de um relacionamento abusivo. Então, além do caso, a gente vai se aprofundar um pouquinho aí em relacionamento abusivo para a gente conseguir perceber os sinais, porque às vezes a gente está vivendo um relacionamento abusivo e não percebe. Até porque se todas as pessoas percebessem que estão ali no relacionamento abusivo, elas não estariam mais, não é mesmo? Primeiro a gente vai entender um pouquinho quem que era a Lorenza. Lorenza Maria Santos Silva nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 25 de agosto de 1979. O pai da Lorenza era piloto de avião, que se chama Marco Aurélio Alves Silva. E a sua mãe, que infelizmente já faleceu, ela era comissária de bordo. Lorenza também tinha uma irmã gêmea e eles moravam em Minas Gerais. A Lorenza, ela era tida como uma menina, uma mulher, né? Extremamente alegre, feliz, carismática, aquela pessoa que gosta de conversar bastante. Tanto que quando ela estava cursando faculdade, ela era oradora da turma. Ela tinha um espírito livre, aquela pessoa que gostava de conhecer vários lugares, de viajar. E esse era um dos objetivos dela. Ela queria terminar a faculdade de administração e depois ir viajar, conhecer vários lugares do mundo, do Brasil. Era um sonho que ela tinha desde pequena. Mas, estranhamente, 3 meses antes dela terminar a tão sonhada faculdade, né? A luta para terminar a faculdade, 3 meses antes, ela desistiu da faculdade para surpresa dos seus pais. Só que a surpresa ainda veio depois, porque ela estava grávida. E detalhe, ela já havia se casado no cartório. E a família dela não sabia de nada. Quando ela chegou para falar para a família, tipo, vou sair da faculdade? Ó, vou sair da faculdade, tô grávida e casei. Mais ou menos isso. Então foi um choque muito grande para a família, porque eles estavam sonhando uma coisa para ela e daqui a pouco a vida dela deu um giro totalmente o oposto do que ela buscava, que era viajar, era, né, conhecer vários lugares, e daqui a pouco a Lorenza está casada, grávida e sem terminar a faculdade. Nessa época aí que isso aconteceu, a Lorenza estava com 23 anos. Quando ela apresentou o namorado dela que era, né, promotor, tão famoso aí, promotor André, lá de Minas Gerais, a família ficou um pouco assustada com o jeito dele, porque ele praticamente já chegou chegando, sabe? Não chegou na humildade, não, até porque ele se achava bastante, porque ele tinha esse cargo aí de promotor. O pai não curtiu muito ele, achou ele um pouco arrogante, mas, né, fazer o quê? Tinha que engolir o saco, porque eles já tinham até se casado. Então, quando a Lorenza chega pra falar tudo isso, ela já estava arrumando as coisas dela para ir embora com o André. E o que fica assim meio sem dar para entender muito, porque ela saiu da casa dos pais dela para ir morar na casa dos pais do André.
porque o apartamento dele estava terminando, estava ali na fase final do apartamento, que era um mega hiper apartamento, né? Ele gostava de coisa cara. Então, eles vão para casa aí dos pais do promotor André, esperam em torno de 3 meses até o apartamento ficar pronto, e aí eles se mudam para o mega hiper apartamento. E aí já começam os primeiros sinais do relacionamento abusivo, que é essa rapidez. Geralmente é um negócio assim, aquela paixão louca, vamos ficar junto, vamos, não vamos desgrudar. E com eles não foi diferente. E aí já no começo já começa a dar errado, né? No começo já começa a dar errado. Porque o André ele já convence a Lorenza a desistir da faculdade por causa da gravidez. Ele falou que ele se preocupava muito com a gravidez dela e blá, 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 blá. E aí, no fim, ela acaba mesmo abrindo mão da faculdade. Na cabeça aí do promotor André, mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, e ele manteria a casa, né? Só que isso, muitas vezes, né, quando é um acordo, beleza. Mas isso daí era ele camuflando, né, o egoísmo, o ciúme e a insegurança dele com cuidado. Então, ela achava que ele estava sendo cuidadoso, que ele estava sendo zeloso. Ai, que lindo, ele tá pensando, né, na nossa família, na criação dos nossos filhos. Mas é tudo migué. Era só para ela mesmo ficar presa dentro de casa, porque como ela era uma mulher muito comunicativa, né, querendo ou não, isso acaba chamando mais atenção, principalmente, né, dos homens. E o André não gostava muito disso, não. Ele queria a mulher dele trancada dentro de casa só pra ele. No relacionamento deles aí, eles tiveram 5 filhos. Então, vocês imaginem, né, a vida da Lorenza. Era só casa e filho, casa e filho. Ela também não podia sair para fazer a unha, para fazer cabelo. Quando ela precisava fazer, os profissionais iam até o apartamento deles. E detalhe, tá? Esse apartamento deles aí, né, o primeiro que eles mudaram várias vezes, mas o primeiro, ele era equivalente a 3 milhões de reais. Então, vocês imaginam o mega apartamento que eles tinham. Só que, apesar do apartamento ser, uau, né, 3 milhões, o senhor André aí parece que ele era meio caloteiro. Ele não gostava muito de pagar as contas, não. Tanto que ele ficou 4 anos sem pagar as prestações do apartamento, tá? Que ele deu uma entrada de 1 milhão e pouco e financiou o restante. Ele ficou 4 anos sem pagar o apartamento e o condomínio também. Então, quando veio essa pancada aí de dinheiro, eles acabam saindo do tão sonhado apartamento aí para ir para um outro mais simples. E aí começa já o relacionamento, já dá alguns problemas, porque a gente sabe, né, que a felicidade dura enquanto as contas estão em dia, né? Quando as contas começam a chegar, não é o amor que sustenta, não, né? Mas o senhor André, como ele era promotor, ele gostava de dizer que ele que colocava as pessoas na cadeia e tirava as pessoas da cadeia. Então, ele usava isso para fazer tipo uma ameaça para as pessoas. Então, ele passava muito tempo aí sem pagar muitas coisas. Para vocês terem noção, o pai da Lorenza, em uma entrevista, ele contou que ele chegou até a fazer compras básicas no apartamento para Lorenza e as crianças. Tipo assim, coisas básicas, arroz, feijão, coisas básicas mesmo. Porque o André não estava comprando as coisas. O André não pagava conta de luz, não pagava nada. Ele, tipo, só ia. E com tudo isso aí, esse relacionamento já meio conturbado, a Lorenza acabou se afastando das amigas, né? A gente sabe, né? Porque sua amiga não presta, porque sua amiga é isso, porque ela acabou se afastando de todo mundo. E não demorou muito tempo para ela começar a se afastar também da própria família dela, do pai, da mãe, da irmã. E a Lorenza, ela era completamente cega pelo André, sabe? Ela não conseguia enxergar o tão abusivo que ele era com ela. O tanto que ele estava mudando a vida dela de uma mulher super feliz, alegre, comunicativa, para uma mulher deprimida, uma mulher depressiva, cabisbaixa. A gente começa a entender um pouquinho sobre o André, dele ser assim, por conta também da família, porque ele e o irmão dele, eles tinham, tipo assim, gente, era tipo Abel e Caim, sabe?
porque eles um tentando matar o outro, uma coisa meio assim de louco. Pra vocês terem assim, ó, só um parâmetro do relacionamento do André com o irmão, algumas entrevistas falam que o André, ele tinha assim uma obsessão achando que ele era perseguido pelo irmão, só que parece que o irmão dele realmente ele andava perseguindo ele aí, tanto que tem até alguns boletins de ocorrência que o André fez contra o irmão, crime contra a honra, outros crimes aí que parece que ele até tentou estrangular a Lorenza. Tem uma entrevista que a Lorenza aparece toda machucada. Teve uma vez também que atiraram no carro deles e como ele era promotor, né, dá para se desconfiar que também pode ter sido terceiros aí. Mas essa briga dele com o irmão dele é tipo assim, muito estranha mesmo, sabe? De um ficar fazendo um inferno na vida do outro e tentar mesmo tirar a vida. A Lorenza, ela chegou até a fazer uma medida protetiva contra o cunhado aí, o irmão do André, que não poderia chegar perto dela por 500 metros. E parece que tudo isso aí começou porque quando o irmão do André, ele foi se divorciar da esposa dele, ele queria que o André desse uma molezinha ali pra ele, porque ele era promotor, né? E parece que o André não quis se envolver no caso, e aí começou essa briga entre os dois e que perdura, eu acho que até hoje. O pai e a mãe da Lorenza, eles tinham se divorciado, mas após alguns anos ali, a mãe da Lorenza acabou ficando doente, não se fala ao certo que tipo de doença que ela teve. Mas ela acabou ficando debilitada, foi ficando debilitada até que ela chegou a falecer. Mas o pai da Lorenza, ele permaneceu ajudando a ex-esposa, principalmente aí com os tratamentos. Só que uma coisa bem chata que aconteceu, que deixou o pai da Lorenza bem assim chateado com ela, é que teve um dia que a Lorenza ligou para ele e falou: pai, olha, a mãe precisa fazer um exame e esse exame é caro, tal. E o pai achou estranho, porque a mãe tinha convênio médico, e era um convênio, parece que muito bom. E ele ficou desconfiado e ligou lá e viu que o exame tinha já sido feito, o convênio tinha sim realizado o exame. E aí, falou, pô, minha filha pediu dinheiro e se não é para fazer o exame, e aí ele liga para a Lorenza cobrando a Lorenza desse dinheiro. E a Lorenza fala que o dinheiro não tá mais com ela, que não vai ter como ela devolver, que o dinheiro estava com o André. É bem estranho tudo isso, né? Porque se ele era um promotor, tava tão bem, tava, né? Mas tudo começa assim, ó, e andando para trás. Porque além do André ter pegado esse dinheiro aí, ele é a Lorenza, né? O André ainda ameaçou o sogro. Tipo assim, ele pegou o dinheiro do cara e ainda ameaçou ele, né? Imagina a situação do pai da Lorenza nisso tudo, né? Outra briga que teve também foi no velório da mãe da Lorenza. Por quê? O senhor André, parece que ele queria fazer um velório, tipo assim, tipo um show. Ele queria que fizesse um monte de coisa. E o pai da Lorenza falou que ele não iria fazer, que ele iria fazer o que estava dentro do orçamento dele. E ali eles começaram uma discussão. Gente, né? Olha que motivo, né? A família toda sofrendo ali, discutir. Até porque o André não era nada, né? Assim, né? Entre aspas, não era nada da mulher. Quem tinha que decidir realmente era a família. E ele queria dar pitaco, ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E ele gostava que as pessoas obedecessem, ele gostava ali de ser o rei. No depoimento da Amanda, que era a irmã gêmea da Lorenza, ela conta que ela e a Lorenza elas já não conversavam desde 2012 por conta do André. Também a mesma coisa, por discussão, por ele ameaçar, por esse jeito aí dele, né, agressivo. Então ela preferiu também se afastar. Ou seja, a gente coloca agora uma mulher, a Lorenza, que simplesmente ficou sozinha, né? Ficou completamente isolada da sociedade, do mundo, de tudo. Ela só vivia para a casa dela. E que mulher
ou que homem também, que vai ser feliz, que vai ter prazer em acordar todos os dias, tendo a mesma vidinha todo dia? E isso a gente pode colocar desde que você morar numa casa simples, numa mansão que for. Mas que prazer a pessoa tem na vida, né? Assim. Tem pessoas que até curtem, mas eu acredito que a maioria não. E não demorou muito tempo para a Lorenza começar a ter quadros de depressão. A Lorenza, ela fez uma cirurgia que não sei ao certo qual tipo de cirurgia, mas parece que foi uma cirurgia até que simples. E o médico dela, ele passou um medicamento muito forte e altamente viciante. A Lorenza, ela ficou tão viciada nesse medicamento que em um prazo de 30 dias, ela chegou a ir 2 vezes no consultório desse médico para tomar essa medicação. E quando ela começou a parar essa medicação aí ela ficou pior. Ela ficou mais depressiva porque ela entrou numa abstinência por causa, né, do medicamento. E aí ela começou a beber bastante, então misturava alguns remédios antidepressivos com o álcool. Então vocês imaginam, uma vida infeliz, um marido abusivo e remédio e álcool e 5 crianças para você cuidar. E aí em 2013, a Lorenza perde a mãe dela. O marido e o pai discutem no velório e ela perde um bebê de 6 meses. Ela teve um aborto. Ela já estava com 6 meses. Então, imaginem a mentalidade dessa mulher, como estava fragilizado o emocional dessa mulher. E aí vocês acham assim, que o André, né, como ele era um cara muito zeloso e cuidadoso com ela, né, ele ficou em casa cuidando dela, né? Claro que não demorou muito tempo para começar a aparecer as traições, porque aquela mulher feliz, alegre, comunicativa, acabou, né? Aí tava aquela mulher totalmente depressiva em casa, infeliz em casa, aí não tem graça, né? Aí perde a graça. E aí o que ele fazia? Ia, né, pro mundo. E aí o dinheiro não entrava, o homem não dava atenção para a mulher, também não ajudava ela. E tudo isso ainda do relacionamento deles foi encontrado uma carta que a Lorenza tinha escrito pro André. E na qual ela falava que eles não tinham mais relações, que ele não dava atenção para ela, que ele se afastou dela, que ele não via mais ela como mulher. E no depoimento dele, ele disse que ela não estava mais cumprindo as obrigações dela como mulher e esposa, né? E mãe também, que ela não estava mais conseguindo fazer nada, que ela só ficava trancada dentro do quarto. Lógico, né? Com uma vida infeliz dessa, né? Tudo bem, não vamos também tirar a culpa dela, que ela poderia ter ido buscar ajuda, sei lá, né? Mas, gente, quando a pessoa entra né? É muito isso que um abusador faz. Você é linda, maravilhosa, ou pro homem também, que tem muita mulher abusadora, você é um cara legal, animado, sabe? Que gosta de sair com os amigos, respeitando, sabe? E a pessoa só vai te sugando, querendo te mudar. Aí quando consegue, aí você é descartado. Aí, próximo. Então, gente, cuidado, viu? Cuidado. Mas aí já tava essa bola de neve. Tem como piorar, gente? Tem como piorar? Tem, né? Tem como piorar. Por quê? O senhor André aí, né? Como ele era muito esquentado, não sei ao certo que rolo que foi que aconteceu, mas parece que ele agrediu uma vendedora, tá? E aí essa vendedora dessa loja, ela entrou com um processo contra ele. E aí como foi comprovado aí, ele teve que ficar afastado do cargo por 1 ano e meio. Então, quer dizer, o salarinho dele, ó, foi lá para baixo porque ele só recebia ali um mínimo do mínimo, porque ele estava afastado. Então, para eles que já estavam todo lascado de conta, né, de apartamento e tudo isso, aí lascou mais ainda. Aí foi que o negócio foi pro buraco mesmo. Para vocês terem noção de como o negócio ficou tão feio, o André e a Lorenza, eles praticamente não, eles invadiram um apartamento do pai da Lorenza. Nem ligou, pai, posso mudar pro seu apartamento? Não, simplesmente eles foram e mudaram para lá.
Quando o pai ficou sabendo, ele ficou até meio em choque. Como assim? Eu não tô nem sabendo. E aí, é claro que um pai não vai mandar a filha embora, né, do apartamento. Mas isso deixou o pai bem pé da vida, né? Falou, pô, o cara é promotor, né? Gosta aí de cantar aí de galo aí e simplesmente invade meu apartamento sem a minha permissão, sem nem perguntar nada pra mim, ou pelo menos informar, né? Ó, estamos indo pro seu apartamento porque o negócio apertou. Não, simplesmente eles pegaram tudo e vambora. Lorenza morreu no dia 2 de abril de 2021. Ela foi encontrada morta no apartamento do casal. O atestado de óbito foi dado por um médico da ambulância de um hospital particular. A equipe foi chamada pelo promotor depois que a esposa dele supostamente passou mal. O socorrista registrou que a paciente morreu ao ter se engasgado enquanto dormia, sob efeito de medicamentos e bebida alcoólica. No dia da morte, o André disse que a Lorenza havia se engasgado enquanto dormia, após tomar remédios e álcool. A perícia do Instituto Médico Legal constatou que realmente tinha acontecido isso, que ela tinha engasgado e falecido com isso. Só que nesse dia aí, lá no IML, tinha um delegado. E o delegado achou meio assim, falou, vamos dar uma investigadinha aí, porque eles iam fazer a cremação da Lorenza. Olha só. E aí o delegado achou meio assim, estranho. Falou, bom, vamos dar mais uma investigada? Vamos esperar, vamos avisar a família para esperar mais um pouquinho antes de fazer a cremação e vamos dar uma investigada. E é aí que o negócio começa a mudar. 2 dias depois da morte da Lorenza, no dia 4 de abril, o promotor aí, André, ele já vai preso. A Polícia Civil faz uma investigação ali no apartamento também e já leva o André preso. Uma coisa assim, um pouco estranha. Pode soar um pouco estranho, tá? Mas é que algum tempo atrás, né, antes do falecimento aí da Lorenza, o André e a Lorenza, eles tinham feito uma procuração 3 anos antes do crime acontecer, tá? Mas onde eles passariam a guarda dos 5 filhos para um amigo da família, que era um médico lá, que eu acho que não tem necessidade de falar o nome. Mas eles já tinham feito essa procuração, porque eles estavam sendo ameaçados de perder o CPF, né? Vamos falar assim. Então, isso gerou muita estranheza no pai da Lorenza. Falou, pô, como assim, né? Agora meus netos vão ficar com uma pessoa que é estranha, uma pessoa que nem é da família, né? E, né? Muito estranho. Mas realmente foi o que acabou acontecendo, porque o médico que ficou com a guarda dos 5 filhos. O André está preso há 2 anos. Ele está detido na Academia do Corpo de Bombeiros, na capital mineira, por ele ter direito à cela especial, devido ao cargo que ocupava no Ministério Público. Mesmo com todas as provas, André afirma que ele não é culpado, que o que realmente aconteceu foi que a Lorenza se engasgou. O André contou que na noite que a Lorenza, perdeu a vida aí, ela estava com problemas urinários, então ela estava com muita dor. E ela estava chegando até a dormir no chão para ficar mais perto do banheiro, que ela estava indo toda hora pro banheiro. Então ele diz que escutou ela no banheiro tossindo bastante e que daqui a pouco cessou. E aí ele foi chamá-la e ela não respondeu. Ele achou estranho e foi até o banheiro. Ele disse que ao chegar no banheiro, ela estava desacordada. Como ele não consegue medir a oxigenação dela, ele liga para a ambulância, que demora ali em torno de 25 minutos para chegar até o apartamento. Como o André ele está sendo acusado por ter dopado a esposa dele e depois ter asfixiado ela, ele contesta isso e fala que não havia marcas no pescoço da Lorenza. E ao ser questionado sobre as lesões internas apontadas no laudo, ele diz
que elas podem ter sido provocadas pela tentativa da equipe médica em entubá-la. Sobre a acusação da Lorenza ser um estorvo para a família e para ele diz que não e que Lorenza era o pilar da família e que ele amava muito. O julgamento do André está marcado para o dia 29 desse mês de março de 2023, praticamente às vésperas aí de completar 2 anos do falecimento da Lorenza, que aconteceu o crime no dia 2 de abril de 2021. Como o André ele tinha o cargo aí de promotor do Ministério Público de Minas Gerais, mesmo afastado, ele não vai ser levado ao tribunal do júri. A avaliação do caso dele ficará a cargo dos 25 membros do órgão especial. O que vai acontecer é que o desembargador ele vai perguntar ali para os 25 membros se eles são a favor ou contra aí o André ser preso. E aí depois eles votam, né? Então vamos esperar esse julgamento que vai sair no final desse mês. Só que dependendo da decisão, cabe recurso, tá? Então, né, a gente não sabe muito bem no final como que vai acabar essa história. Bom, e agora a gente vai para nossa reflexão. E, gente, como o André ele não foi julgado e sentenciado ainda, a gente também não pode julgar e falar que foi mesmo, né? Por mais que tenha provas aí, evidências, né? Quem somos nós, né? Para isso nós temos as autoridades aí que deveriam fazer o trabalho deles, né? Mas deixa para lá. Então, a gente não pode julgar. Mais uma coisa que a gente pode tirar dessa história é sobre relacionamento abusivo, sobre esse ciúme aí descontrolado, obsessivo, disfarçado de zelo, esse controle disfarçado de cuidado e que no fundo é tudo sentimento egoísta. A pessoa pega uma pessoa super alegre, feliz, quer pôr dentro de uma caixa e depois que essa pessoa não tem mais graça, simplesmente descarta, trai, vai embora, ou como a gente já viu aqui, né, joga pela janela, como foi o caso da Mugiati, né, um caso também muito triste. Então, a gente tem que estar atento aos sinais de um relacionamento abusivo. Se você tem dúvida do que é um relacionamento abusivo, dá uma pesquisada aqui no YouTube, gente. Tem muito vídeo bom sobre isso que te dá os sinais que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Geralmente, só um que é assim, ó, que é o principal do relacionamento abusivo é que assim, quando tá bom, ele tá muito bom, mas quando tá ruim, ele tá muito ruim, sabe? Você deixa de ser quem você é por medo do outro, por medo de desagradar, por medo de várias coisas. E isso não é saudável pro ser humano. A gente acaba ficando doente, a gente fica depressivo, a gente perde o nosso brilho. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, o caso da Lorenza Pinho. Assim que sair o julgamento, vamos ver o final dessa história. Eu deixo aqui nos comentários para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e tchau!